Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e sejam bem-vindos ao canal Daniele Matemática. Vamos para mais uma aula de função modular. Hoje é a definição da função modular. Vamos lá? Chama-se função modular uma função definida no conjunto dos reais de tal modo que f de x vai ser igual a módulo de x, ou seja, o f de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero ou menos x se x for menor do que zero. Essa definição da função modular é a mesma definição de módulo. A única diferença é que aqui está aplicada ao conteúdo de funções. Se você não assistiu a aula sobre a definição de módulo, assista a aula de definição de módulo que vai ajudar muito. Bem, agora eu vou fazer um exemplo para aplicar justamente essa definição. Um professor de matemática aplicada enviou a seguinte mensagem ao seu melhor aluno, um estudante chamado Nicéforo, que gostava muito de desenhar e traçar gráficos. Trace, por favor, usando seus conhecimentos, o gráfico dessa função e envie para mim. Um abraço e saudações matemáticas, Euclides Arquimedes. Nicéforo traçou corretamente o gráfico da função acima e o enviou para o professor Euclides Arquimedes. O gráfico enviado foi. Então, vejam bem, essa é a função que o professor Euclides pediu para Nicéforo desenhar. Essa função está definida de duas formas, que é o que a gente chama de duas sentenças. A primeira, ela diz assim, se o módulo de x for menor ou igual a 1. Então, vejam só, essa função ela vai ser definida no 1, tá bom? Aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui, ou seja, está definida no 1. Só que ele diz que o módulo de x tem que ser menor ou igual a 1. Então, vamos procurar aonde o módulo de x vai ser menor ou igual a 1. Como tem que ser menor ou igual a 1, né? Então, temos que ver que essa função tem que ter um intervalo fechado, né? Então, aqui seriam alguns dos pontos onde ela vai ser definida, olha só. Módulo de x vai ser menor ou igual a 1. Então, seria 1 aqui, ó. Se o módulo de x é menor ou igual a 1, significa que x, certo? Vai estar no intervalo. X tem que estar no intervalo entre menos 1 e 1. Aí vocês vão me dizer assim, por que ele deve estar no intervalo entre menos 1 e 1? Porque ele está dizendo que o módulo de x tem que ser menor ou igual a 1. Vamos supor, por exemplo, que o x seja menos 2. Se o x for menos 2, o módulo de x vai ser igual a 2, então vai estar fora desse intervalo. Então, os valores de x têm que estar entre menos 1 e 1, ou seja, mais ou menos nesse espaço aqui, olha só, tá bom? Então, o gráfico nem pode continuar infinitamente para cá, nem para cá, nem para cá, tá bom? Então, de cara, não pode ser essa. Não pode ser essa, não pode ser essa, sobra aqui, por enquanto, essas duas alternativas. Porque, por exemplo, se o x for igual a 3, o módulo de 3 é 3, é maior do que 1. O seguinte ponto é 0 se o módulo de x for maior do que 1. Então, aonde o módulo de x for maior do que 1, esse valor vai ser 0. Então, o gráfico que se enquadra vai ser esse aqui. Eu vou apagar para vocês visualizarem melhor, já que eu risquei um pouquinho aqui, né? Então, eu vou apagar, olha só. Então, o que que acontece aqui? Nós temos, olha só, 1, ou seja, uma função constante, se o módulo de x estiver entre menos 1 e 1. Tudo bem. Intervalo fechado, porque o símbolo é de menor ou igual. E 0, ou seja, olha aqui o 0, tá vendo? Se o módulo de x for maior do que 1, ou seja, qualquer valor acima ou abaixo desse intervalo, o módulo vai ser maior do que 1. Então, a resposta correta seria a terceira alternativa, o terceiro gráfico, ok?